Bom, hoje é dia 20 de setembro, né? Faltam mais de 3 meses para acabar o ano e já temos em 2021 um recorde histórico no volume de investimentos diretos por grandes empresas em startups, que são aquelas empresas de base tecnológica com alto potencial de crescimento. Os investimentos já somam 622 milhões de dólares, Priscila Asbeck. Por que esse mercado atrai tanta gente, hein? Pois é, Colombo, esse levantamento é um levantamento que é muito acompanhado pelos empreendedores, pelas pessoas que acompanham esse universo das startups. Foi feito pela Distrito, que é uma plataforma que ajuda as empresas a se digitalizar e que monitora o mercado de startups. E aí eles mostram que o volume de investimentos das grandes empresas em startups, isso excluindo os grandes fundos, para dar um retrato exatamente das aquisições que acontecem no setor e não só daqueles investimentos financeiros, esse investimento bateu o maior volume da série histórica, ou seja, um recorde, e chegou a 622 milhões de reais ali em 2021, isso de dólares, desculpa, em 2021 de janeiro até agosto. É um aumento de 213% sobre 2020, então mais do que triplicou o investimento em relação ao ano passado inteiro, o ano passado fechado inteiro. E além disso também teve um aumento em relação a 2019, subiu 185%, quase triplicou em relação a 2019, que era um ano menos atípico, que foi o ano de antes da pandemia, pré-pandemia. E aí quais foram os motivos, respondendo a sua pergunta, Colombo? O primeiro deles é que a liquidez no mercado ajudou. O que é liquidez? É quando o mercado está irrigado por dinheiro. Então os bancos centrais, os governos, eles fizeram muitos estímulos à economia para fazer frente à crise econômica gerada pela pandemia. Isso acabou irrigando o caixa de empresas. Teve também uma questão de que esse dinheiro também foi distribuído muito mais, acabou indo muito mais para o caixa de grandes empresas, muito menos para as empresas menores. E aí, com isso, essas empresas ficaram muito líquidas e foram às compras, fizeram muitas aquisições. Um segundo motivo é que as corporações entendem que os investimentos numa outra empresa, a compra de uma outra empresa, acelera o seu processo de crescimento. Elas veem que é mais eficiente esse crescimento inorgânico, comprar uma outra empresa, do que fazer aquele crescimento orgânico crescendo só com a atividade que a empresa já fazia. E um terceiro ponto ainda é a percepção de mudança do comportamento do consumidor com evolução do e-commerce. Então isso também levou a mais empresas buscarem esse investimento em startups. A gente vai mostrar também para vocês aqui uma segunda tela falando sobre os setores que receberam o maior número de aportes. Então aqui a gente tem, em termos de volume de rodadas de investimento. Então, por exemplo, o setor financeiro só neste ano já recebeu aqui no Brasil 16 aportes, 16 grandes empresas já fizeram grandes aportes em empresas, startups do setor financeiro, 15 empresas do varejo, 14 em empresas de tecnologia. E aí, por que isso acontece? Bom, o mercado financeiro está em ampla expansão. Com o Open Banking, com aquela agenda do Banco Central de diminuir a regulação sobre o setor, várias empresas surgiram, os investimentos dessas empresas também aumentaram. Tem um outro fator também aí do mercado financeiro, que são os juros em queda, que aumentaram a atratividade da renda variável, da bolsa e também das plataformas de investimento. Aí tem aqui varejo e tecnologia, que tem uma explicação parecida para terem sido o segundo e o terceiro setores aí com o maior volume de aportes. São mercados que vêm crescendo com a digitalização do comportamento do consumidor, também com a digitalização das empresas, e aí com isso os investimentos dessas grandes empresas acabam respondendo a essas mudanças de comportamento, e aí elas buscam esses investimentos aí no setor de varejo, com e-commerce, por exemplo, e também de tecnologia. Colombo. Valeu, Priscila Asbeck, prestando atenção aqui em tudo que disseste, porque justamente a gente vai permanecer nesse assunto para entender até que ponto esse setor de startups pode ser responsável, por exemplo, na geração de mais empregos, no investimento de novas ideias, se a gente está num caminho importante, num bom caminho, ainda mais depois desses números de 2021. Por isso a gente conversa agora com o CEO da plataforma Distrito, o Gustavo Araújo. Gustavo, tudo bem? Bem-vindo aqui à programação da CNN. Tudo bom? Bom dia, pessoal. Um prazer estar com vocês aqui hoje. Prazer é nosso. Obrigada pela gentileza de conversar conosco. Eu quero lhe perguntar o seguinte, até que ponto uma startup pode ser responsável pela geração de emprego? Ou a startup em si a gente tem de observar mais como um local de criação de ideias e que lá na frente, assim que receber um investimento, pode ser de fato a responsável por gerar mais empregos? Exatamente. A startup ela começa com a missão de validar um novo produto ou um novo serviço. Uma vez que
esse produto ele tem adesão do mercado, ou seja, ele está validado, ela entra numa fase de scale up, como se fala, que é uma fase de crescimento. E é justamente nessa fase onde a maior parte dos empregos são gerados, né? Você tem hoje scale ups no Brasil já gerando mais de 1.000, 2.000, 3.000 empregos por empresa. Então, é nesse momento em que as operações, as empresas escalam e acabam contratando aí um grande volume de pessoas, de colaboradores. Agora, Gustavo, o que distingue uma startup da outra na hora de alguém procurar um investimento? Como é que ela pode saber qual é o melhor investimento? Se é a startup que vai virar um grande aplicativo de transporte daqui a um ano ou uma que não vai dar em nada? Tem como medir isso? Olha, é um investimento de risco, né? Não é à toa que se chama também Venture Capital. Venture Capital é um investimento de alto risco, mas também de altos retornos. Então, normalmente, quando você acerta uma de 10, você tem ali um retorno que paga pelas 10 e ainda te dá um excelente, né, retorno financeiro. Então, como poder acertar, né? Você minimiza, obviamente, esse risco quando você olha muito para o empreendedor, para o time que está à frente do negócio. Uma empresa que está começando, né, ela está muito na mão do empreendedor. Então, o time ele tem que ser capaz realmente de conhecer o mercado, de conhecer o produto, de saber desenvolver aquilo. Então, esse é o fator número 1. O fator número 2, é claro, se aquele problema, né, real está sendo resolvido, ou seja, tem gente disposta a pagar por aquilo no mercado, né? O preço que as pessoas estão dispostas a pagar no mercado é suficiente para que a startup lucre, né? Tem uma conta positiva aí entre o custo e a receita. Então, se isso é verdade, realmente aquela empresa está resolvendo um problema grande, né? Num mercado grande, e isso também é um segundo critério. Normalmente, empresas mais iniciais, você olha mais para time, empresas mais avançadas, você pode olhar aí mais para a empresa, para o faturamento, enfim, de uma maneira um pouco mais tradicional. Deixa eu chamar para a conversa quem acabou de nos explicar os porquês do recorde histórico em 2021 para as startups. É a Priscila Yazbek. Chega mais para a conversa, Priscila. Obrigada, Elisa. Bom dia, a gente ainda não tinha se falado. Bom dia, Gustavo. Gustavo, eu queria colocar uma questão. Vocês trouxeram um panorama do setor neste ano, um volume recorde, e isso está sendo visto também em outros lugares do mundo, né? Esses investimentos em venture capital, grandes empresas comprando empresas pequenas. Muitas empresas pequenas foram compradas também por causa da crise, estavam mal das pernas, então uma empresa grande vê que essas empresas são uma pechincha e vão às compras. O que eu queria entender é, para um investidor, para a pessoa que criou a startup, o grande sonho dela é ter um grande aporte desse e sair com um dinheiro, uma bolada aí desse novo negócio que ela criou. Agora, do ponto de vista do consumidor, essa concentração, essas aquisições que estão aumentando aí nos últimos meses, no último ano, elas não podem gerar um impacto negativo? Olha, o que você tem, na realidade, é um mercado que está ficando cada vez mais maduro. E é normal, com um mercado que amadurece, você tenha, por exemplo, abertura de capital de startups na Bolsa, como a gente começou a ver desde o final do ano passado. Você começa a ter corporações também fazendo aquisição de startups para acelerarem, né, o seu processo de transformação digital, até porque não dá tempo, né? A gente viu aqui em 1 ano e meio o nosso comportamento mudar muito. Muitas empresas precisavam entrar de cabeça no e-commerce, precisavam digitalizar a sua logística, precisaram digitalizar o seu marketing, né? Precisaram digitalizar todo o teu processo produtivo e não dava tempo de criar nada dentro de casa. Então, as empresas elas foram forçadas a fazer o que a gente chama de inovação aberta, que é buscar, né, tecnologia fora de casa, e muitas dessas buscas acabaram numa aquisição ou num investimento mesmo. Então, é um movimento de maturidade. A gente acha que no final do dia, quem ganha é o consumidor, porque uma startup que talvez não teria a chance, né, de crescer junto com uma corporação, através de um investimento ou através de uma aquisição, você dá a possibilidade daquele empreendedor que está na ponta realmente levar esse produto e serviço para mais pessoas. Nós conversamos aqui na CNN com o CEO da plataforma Distrito, Gustavo Araújo. Gustavo, muito obrigado pela entrevista. Bom dia para você. Obrigado, bom dia. Bom dia.